Olá, muito bom dia, graça e paz. Hoje, domingo, dia 21 de setembro. Estamos aqui em continuidade com esse estudo bíblico, essa meditação maravilhosa sobre a liberdade do pensamento à luz da palavra de Deus. E hoje, nessa segunda parte, iremos dar o início ao tema. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, Deus bendito, abençoe. Senhor, inspira e usa conforme o Senhor queira o Espírito Santo a nossa vida por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Estamos agora com o início do tema e vamos continuar alertando aqui como texto bíblico que nós temos falado, que iríamos falar muito sobre esse versículo, que é em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Olha só o que diz a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento. Diz o seguinte, capítulo 17, versículo 11. Temos hoje como o texto básico dessa meditação. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, o apóstolo Paulo passou ali na cidade de Tessalônica e Paulo falava, mas as pessoas não davam tanto apreço a examinar tudo conforme Paulo falava. Mas quando chegou na Bereia, as pessoas já tinham pessoas na sinagoga, pessoas religiosas, pessoas de uma certa posição social, pessoas nobres. E eles eram pessoas racionais, não aceitavam qualquer coisa, alguém falar qualquer coisa e eles assim aceitar. Eles antes conferia se verdadeiramente aquilo era do jeito que estava escrito. É isso que é uma fé coerente, sem depender e sem ser manipulado por qualquer tipo de ensino contrário ao ensino de Deus. Então vamos lá, segunda parte, o início do tema. Introdução. Deus nos criou com mente, razão, capacidade de discernir. A fé cristã não é uma fé cega, baseada apenas no que outros dizem, mas uma fé viva, fundamentada na palavra de Deus, não em qualquer ensino por qualquer tipo de homem ou por qualquer pessoa que diz, eu ouvi um anjo, é assim, essa é a fé e é assim. Não. A palavra de Deus diz bem claro em Gálatas capítulo 1, versículo 7 ou 8, que diz assim, se outras pessoas vierem, ou até mesmo um anjo descer do céu e pregar outro evangelho que não seja o que está escrito, a palavra de Deus, Deus usa uma voz, Paulo diz, de uma forma bem clara, seja anátema. Então, menos cuidado, muito cuidado com o que se ensina, com o que se aprende aí sobre os ensinamentos que vem por aí, pregando em nome de Deus. Então, continuando. Em um tempo em que muitas vozes querem determinar no que devemos crer, muitas pessoas determinam. Crer assim, é assim. Tomemos cuidado. Vírgula. A Bíblia nos convida a examinar. A Bíblia, próprio Deus, a pessoa do Filho, em João, que citamos ontem, como texto básico, capítulo 5, versículo 39, Jesus disse, examinai as Escrituras. Refletir e firmar nossa convicção pessoal diante do Senhor. Busque em Deus uma convicção pessoal,
do que está escrito e você conhecer a Deus de verdade, no espírito, no entendimento, na sua intimidade com Deus em oração. Continuando. Primeira pontuação dessa meditação. Deus nos chama a examinar e discernir a verdade. Preste bem atenção, a primeira pontuação. Deus nos chama a examinar e discernir a verdade. A palavra de Deus não nos proíbe de pensar. Pelo contrário, manda a gente pensar. Pelo contrário, nos incentiva a analisar o que ouvimos. Isto citamos ontem também. 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. O que é certo, o que está correto é que você toma para você. Aquilo que não está sendo, alguém está ensinando errado, não é certo. Não é certo. Aqui, segundo os estudiosos de leis, de direito, aqueles que concordam com o que é errado, está sendo conivente. E isso não é inteligente. Continuando, o cristão não deve aceitar ensinamentos apenas por tradição, posição ou autoridade humana. Tem que ter cuidado, porque a pessoa é um líder religioso, é uma autoridade e você tem que aceitar? Não. Se estiver ensinando errado, Paulo diz, retende o que é bem, o que é certo. O que não é, aí você não pode reter, não. Não está sendo coerente nem justo se a pessoa aceitar o que é o ensino errado. Continuando. O exame cuidadoso protege contra enganos e fortalece uma fé madura. Vou repetir. O exame cuidadoso protege contra enganos e fortalece uma fé madura, firmada na verdade bíblica. Foi isso que, desde o início, os meus pais, tios e irmãos são testemunha disso. Fui o primeiro da família, do meu pai, no meu lar. Não tinha nenhum cristão. Mas aos 17 para 18 anos, nós tivemos um encontro pessoal com Deus, o próprio Deus. Pelas escrituras e por eu falar com Deus mesmo, não servindo. E Deus respondeu minha oração e me iluminou. E alguém foi usado por Deus e me ensinou a verdade de Deus. E desde os primeiros dias que eu me deleitava, eu ainda não trabalhava, só estudava. Passava o dia todinho examinando as palavras de Deus para ter alicerce, para não crer em qualquer coisa que alguém falasse. Eu aprendi a obter opinião própria, ter o discernimento pela palavra de Deus, para não ser enganado por ensinos errôneos. E ter minha fé sólida aqui, na palavra, ensinado pelo próprio Deus. E quando estava na minha congregação, tinha estudo bíblico e ali Deus usava os professores, que está escrito que Deus dá dons para professor, evangelista e pastores. E de uma forma coerente temos aprendido a palavra de Deus. Continuando. A fé verdadeira nasce do relacionamento com Deus, não na dependência dos homens. A fé verdadeira é você e Deus. Você entra numa intimidade, em um relacionamento com Deus. E não na dependência de crer em Deus, de crer em Deus por causa de depender de algumas pessoas que ensinam o que é Deus e querer fazer você crer da maneira que eles estão ensinando. Continuando. A nossa convicção, isso nós já estamos falando da segunda pontuação dessa meditação. A nossa convicção deve estar enraizada na revelação de Deus e não apenas na opinião de líderes, grupos ou instituição. Então, tem que ter a própria raiz através do seu relacionamento com Deus. E já estamos concluindo aqui esta
esta segunda parte. Maldito o homem que confia no homem e faz na carne o seu braço. Isso está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Você tem que confiar no Senhor. E aqui vamos concluir com essas palavras. Deus usa pessoas para ensinar, mas nunca para substituir a responsabilidade pessoal de buscar, conhecer e viver a sua palavra, a palavra de Deus. É você que tem que ter esse relacionamento pessoal com Deus. Quando dependemos apenas do que outros dizem, corremos o risco de perder a essência da fé. Vamos falar com Deus. Senhor Deus amado e querido, o Senhor nos convida a ter relacionamento, a ter uma fé pessoal, cada um contigo, pelas Escrituras. Ensina, nos ajuda a assim agir para termos uma fé sólida, pessoal, entre nós, o Senhor e as Escrituras Sagradas. É isso que te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Ficamos por aqui. Segunda-feira vamos concluir com esta meditação sobre a liberdade do pensamento à luz da palavra de Deus. Ótimo domingo, reúna sua família ao redor da sua mesa, celebre a Deus, a bondade de Deus e tenha tempo, você e sua família, no seu lar. Isso é louvável a Deus. Até a próxima, se Deus nos conceder.